Hum. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 21 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendamos. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. E chegamos ao capítulo 21 do quarto livro de Reis, perfeito? E vamos fazer a nossa leitura, e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida. É na Bíblia que você encontra resposta para todos os seus problemas, respostas e soluções. Basta apenas você ler e aplicar na sua vida. Quanto mais você aplica, mais você prospera, porque quanto mais você anda na retidão, no caminho de Deus, mais você evolui e mais você prospera. E o código muito importante que eu encontrei aqui neste livro, né, é exatamente isso. Todos aqueles reis de Israel e de Judá, então sempre tinha, a maioria deles sempre fizeram o que era mal, que era ruim aos olhos do Senhor. E com isso essas pessoas eram castigadas, elas não conseguiam prosperar, né, em nada em suas vidas. Já aquele que andava na retidão, já aquele que fazia o que era certo, era temente a Deus, era obediente e cumpria os mandamentos e os estatutos de Deus, tudo que essas pessoas faziam, elas prosperavam, tudo que elas colocavam à mão virava ouro, né? Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 21, e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para você mais conhecimento, mais sabedoria para você deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais suave, eu recomendo que você acesse aí a nossa playlist chamada Quatro Reis e assista aos nossos vídeos, comente, compartilhe, que você vai adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. Então basicamente é isso, né? Ou seja, quando você anda no pecado, dificilmente você vai prosperar. Mas saiba você que o trabalho de fazer a coisa certa é bem mais fácil do que o trabalho de fazer o que é errado. E o resultado é muito melhor. Não tem a menor dúvida nisso. Então, quanto mais você anda corretamente, mais você evolui, mais você cresce, mais você prospera, mais você enriquece, mais você vai ter vida plena, mais você vai ter paz espiritual, mais você vai ter sabedoria, ou seja, só as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Então Manassés, né, é aquele que vai substituir o seu pai depois que Ezequias, né, o homem que era reto aos olhos de Deus, o homem que era reto e andava no caminho de Deus. Então Ezequias morreu, e quem vai assumir vai ser seu filho Manassés. Então depois que Ezequias morreu, então quem vai assumir vai ser seu filho Manassés. Então no versículo 1 do capítulo 21 diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Refziba. Então ele reinou mais do que seu pai Ezequias, pois seu pai Ezequias reinou por 52, ele reinou por 55 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído, e ergueu altares para Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu. Então ele andou no caminho, né, errado, no caminho do mal, né? Ele não fez aquilo que era bom aos olhos de Deus, né? E ele voltou a erguer ali os lugares altos, né, que seu pai Ezequias havia destruído, né? Ele
passou a fazer adoração a outros deuses, principalmente a Baal. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: em Jerusalém colocarei o meu nome. Jerusalém, que é ali a terra prometida, a terra abençoada de Deus, perfeito? E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos dois pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos. Ele lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo a ira. Em alguns trechos, em muitos trechos da Bíblia, né, fala-se da questão da feitiçaria, né, dos espíritos familiares que mexer com a espiritualidade, com feitiçaria, essas coisas. E por que se diz que isso é proibido? Porque são coisas que você não tem controle, você não vai conseguir controlar essas entidades da sombra, essas entidades obscuras, e você acha que você está dominando elas, mas na verdade você não está dominando, você está sendo dominado. Essas coisas vão entrar na sua cabeça, vão entrar na sua mente, vão te perturbar e você vai perder o controle. Então por isso que não é bom mexer com esse tipo de entidade, né? Ou seja, as feitiçarias e os espíritos, não é bom mexer com essas coisas, porque você, na verdade, você acha que você está controlando, mas na verdade você está sendo controlado por ela. E ele colocou uma imagem esculpida no bosque que tinha feito na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, o seu filho, nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo o sempre. Então veja bem, ali, né, Deus fala como se fosse uma coisa só, ou seja, o povo de Israel, né, junto com o povo de Judá. Tão pouco com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei aos seus pais, apenas que eles observem, para fazer de acordo com tudo que eu lhes tenho ordenado, e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então aqui Deus está falando, né, de Jerusalém, mas ele se refere ao povo de Israel. Lembrando que Jerusalém está em Judá, e nessa época o reino de Israel já estava dividido em dois, o reino do sul e o reino do norte, ou seja, o reino de Judá e o reino de Israel propriamente dito, mas aqui Deus fala como se fosse tudo uma coisa só. Porém eles não atentaram e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações as quais o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. Então Manassés, o rei ali de Judá, ele fez com que o povo ali, todo o povo de Judá, fizessem mais mal do que os próprios povos pagãos, né, que Deus havia destruído. Então esse povo foi induzido ali, foi conduzido para Manassés, como foi o povo de Israel induzido e conduzido por Jeroboão a pecarem contra Deus. E o Senhor falou pelos seus servos, os profetas, dizendo: como Manassés, rei de Judá, tem cometido estas abominações e tem agido iniquamente acima de tudo o que fizeram os amorreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com os seus ídolos. Então Manassés fez com que Judá pecasse, né, e fizessem mais abominações do que os próprios amorreus que lá estavam antes deles. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremeçam. Então Deus vai trazer mais maldade, né, do que para Jerusalém, também para Judá, para que ambos, né, vejam, para aquele que possa ouvir, seus ouvidos estremeçam. E eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo, e eu abandonarei
o remanescente da minha herança, e os entregarei na mão dos seus inimigos, e eles se tornarão presa de despojo para todos os seus inimigos. Então aqui o que Deus está decretando é que Jerusalém, que Judá, vai ser entregue ali na mão dos seus inimigos, devido a toda a iniquidade, toda a maldade que aquele povo ali foi induzido a cometer porque Manassés os induziu. Porque tem feito aquilo que era mal à minha vista e me provocado a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até este dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista do Senhor. Então Manassés, ele derramou muito sangue de inocentes ali, derramou muito sangue de inocente, o que provocava a ira de Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e tudo o que ele fez, e os pecados que cometeu, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com os seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, o seu filho, reinou no seu lugar. Então Amon ali, depois que Manassés morreu, Amon, que era o seu filho, reinou no seu lugar. E Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém. Então Amon vai reinar apenas 2 anos em Jerusalém, porque vai ter uma rebelião ali e os seus servos vão matá-lo. E o nome da sua mãe era Mesulemete, a filha de Azul de Jotibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seu pai Manassés. Então mais um que faz as coisas erradas, que faz o que é mal às vistas de Deus. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu, e os adorou, e ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei na sua própria casa. Então Amon, ele governou apenas por 2 anos, ele começou a governar, ele tinha 22 anos de idade, perfeito? E os seus servos ali conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias, seu filho, rei no seu lugar. Então os servos ali de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Mas depois o povo se reuniu ali e aquele povo matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E colocaram ali no lugar do rei, colocaram o seu filho Josias, o filho de Josias, que ele era bem novo, né? Ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a governar ali sobre Judá. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou no seu lugar. Então Josias, aqui nesse capítulo, falamos aqui praticamente de 3 reis, né? Ou seja, falamos do rei Manassés, depois do rei Amon, e por último aqui, o filho de Amon, chamado Josias, que tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar em Judá. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura também, comentamos o capítulo 21, já estamos bem próximo do final desse livro também, capítulo 21 do 4º livro de Reis. Para você que nos acompanhou por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe você, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa, apenas aperta o botãozinho de inscrever-se, pois agindo assim você vai estar nos ajudando a levar sempre motivação, alegria, paz espiritual e riqueza para a vida de mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!